Saudações, galera, beleza? Estamos Beleza. aí neste vídeo, que a gente vai começar um projeto, o professor Vinícius e eu, um projeto muito legal, bate-papos sobre a humanidade. Então, a gente vai trazer ali reflexões sobre história, filosofia, sociologia, geografia, economia, futebol, videogame e novela, porque o Vinícius é noveleiro. Fala aí, Vinícius. Cara, a última novela que eu assisti, acho que deve ter sido Irmãos Coragem, lá na década de 90, eu era pivete. Nossa, o que Novela eu que não está sou muito fã, não. Você acontecendo gosta de nessa novela? época, você lembra? Oi? O que estava acontecendo no Brasil na época do Irmãos Coragem? Ah, Irmãos Coragem são duas, né? Teve uma na década de 70, se eu não me engano, e depois teve no começo dos anos 90, lá teve um outro remake lá, acho que 93, 94, e acho que foi uma das... Aí teve umas novelas boas na década de 90, né? Teve Renascer, teve Rei do Gado, que eu lembro que eu gostava de assistir Rei Rei do do Gado bem Gado. atual. Rei do Gado tá bem atual. Está bem É. atual. Mas é isso. Então, a gente vai tocar esse projeto, galera. Então, você que está aí acompanhando, vou me apresentar um pouquinho. Eu sou o professor Gerry, sou professor de filosofia, sociologia e história. E navego muito aí na área das ciências humanas, procuro navegar também na área da educação. E essa é uma parceria minha com o professor Vinícius, que também vai se apresentar agora aí para você. Então, meu nome é Vinícius, eu sou professor de História, Geografia e Sociologia, né? E as humanidades, elas caminham muito, né? Elas trocam muito entre si. Eu acho que essa estrutura positivista de demarcar as humanidades, para as humanidades não resolve muito, não. Acho que para nenhuma área, né? Mas a gente vai caminhando aí. Eu sou professor da Rede SESI, como o GR também, e trabalho também na Prefeitura de São Paulo, né? À tarde aí, de manhã eu tenho a Rede SESI, e à tarde eu fico lá na Prefeitura de São Paulo, aqui na região do Jardim Elba, aqui, na Zona Leste. Desafio, né, Vini? São realidades bem diferentes aí, né, do SESI e da Prefeitura, né, são realidades bem diferentes. A gente acha que conhece periferia no Grande ABC, né, eu morando em Mauá, você em Santo André, quando você vai para a cidade de São Paulo, você vê que a periferia ela é muito mais agressiva, muito mais... A desigualdade social ela é muito mais profunda, você tem uma violência maior, a violência é estrutural, né? Não tanto a violência assim, de você chegar lá, de você ser hostilizado, mas é muito precário a situação, né? Eu lembro que no começo, nos primeiros anos meus da prefeitura, eu lembro que eu fiquei muito chocado com algumas coisas que eu vi, até o estilo de carência, né? Você vê favela aqui em Mauá, você vê comunidade carente em Mauá, favela em Santo André, não chega perto das comunidades carentes em São Paulo. É bem complicado mesmo. Tem que ter estômago. Os primeiros 2 anos foram bem difíceis para mim na prefeitura. E isso, né, Vini? E tem história, né? Por isso que história é tão importante, né? E por isso que a gente se propõe a falar de história. Eu também sou professor da rede pública, trabalho no Estado, e a gente sabe que o Brasil é o que é porque tem uma história, um processo estrutural, podemos dizer assim, né? De exploração, de violência, de negação do outro, né? Então aí vem uma questão ou uma afirmação para a gente conversar com a galera aí. História do Brasil. Quantas histórias? Quantas histórias será que a gente pode falar do Brasil, Vini? Cara, dá para passar o ano aqui falando dessas histórias aí, né? É bem interessante que esse assunto é fundamental, história do Brasil é fundamental para a gente entender esse processo. A gente estava comentando sobre desigualdade social agora, não tem como desvincular a história do Brasil com a construção da desigualdade social, né? E aí fica uma pergunta inicial, acho que para nortear alguns pontos. Como que um país que chegou a ser sexta, sétima economia do mundo, hoje, com a crise que está, é a oitava economia do mundo, né? Tem uma das maiores desigualdades sociais do mundo também, comparáveis a países africanos.
Então, é uma resposta que só a nossa história consegue dar, né? Um país de 8ª economia do mundo, ter uma das maiores desigualdades sociais do mundo. É só com a nossa história, como que formou tudo isso, para a gente entender esse processo, né? Eu acho que ciências humanas e história nunca foi tão importante estudar essas áreas como agora. E por isso a gente se propõe aí nessa conversa resgatar um pouco esse histórico, né? Dessa primeira grande fase do Brasil, que é o Brasil colônia, né? E os tópicos que vão estruturar esse período. Infelizmente, né, Vinícius, e quem está ouvindo aí, a narrativa histórica, muitas vezes, ela é feita no olhar do dominador, daquele que venceu ou aquele que tem mais poder. Só que hoje, né, graças a todo o desenvolvimento da área das ciências humanas, da superação, talvez, de narrativas mais dominadoras, mais burguesas, a gente consegue fazer a leitura da história a partir também daqueles que foram derrotados e muitas vezes negados. Por exemplo, quando a gente fala de Brasil colônia, antes do Brasil colônia, a gente tem o Brasil pré-colonial, né? E o que seria esse Brasil pré-colonial? O que a gente pode pensar disso, né? Dentro desse contexto, é muito importante, porque já de alguns anos para cá, os alunos têm lidado não mais com a palavra descobrimento, né? Acho que isso é um bom ponto de partida, né? Você tem livros didáticos, materiais didáticos, você mesmo trabalhou o próprio material didático do SESI, foi um dos caras que pensou esse material aí, né? O Brasil achado, o Brasil conquistado, o Brasil invadido, a própria palavra Brasil, Brasil como um país é uma criação humana, né? Então, o conceito de nação disso. Então, você tinha, em média, aí, mais de 2 milhões de povos, 2 milhões de pessoas vivendo na nossa região antes dessa chegada dos portugueses. E mesmo a história oficial de 1500, a gente sabe que antes de 1500 você já tem uma participação portuguesa na região, participação francesa, participação inglesa, né? Já havia alguns relacionamentos comerciais com alguns povos indígenas antes dos portugueses chegarem, né? E aí você tem aí uma vasta quantidade de povos indígenas no Brasil antes dos portugueses, na construção também desse processo dos indígenas na nossa região. E toda a influência, né, da cultura dos povos originários, né, da linguagem, das danças, até nome de comida e animal, né, Vini? E eu acho interessante que às vezes a galera, né, fala assim, quem descobriu o Brasil? Ah, foi Pedro Álvares Cabral, né? Aí você fala, e Duarte Pacheco? Né? Duarte Pacheco, segundo análises mais contemporâneas da história, era um navegador também que já havia chegado aqui, já havia conhecido a terra, mas Portugal mantém meio que em sigilo, e aí oficialmente vai ser dada a data de 22 de abril de 1500 para a chegada aí, então, para o encobrimento, para a descoberta, para a invasão, para a conquista, né? Ou para o achado do Brasil. Muitos esperavam com isso encontrar ouro, riquezas, né? Mas quando chegam aqui, não vão encontrar de imediato esse tipo de riqueza, vão encontrar uma fauna riquíssima, uma flora riquíssima, um lugar muito belo, né? Quando eles encostam ali no Monte Pascal, né? É assim que fala? Monte Pascal, o Colombo? Monte Pascal, isso. Porque era a época da Páscoa, se não me falha a memória. Era isso, né? Isso mesmo. E aí eles vão ficar ali fantasiados com tudo aquilo, com algo meio idílico, mas não encontram ouro. E aí Pero Vaz de Caminha vai fazer um dos primeiros registros, documento histórico aí, essa carta. E qual a importância dessa carta, Vini? Para a história, para a gente que gosta de história. A carta do Pero Vaz de Caminha, ela é encomendada, né? Ele tinha essa atitude já há algum tempo, né? Pero Vaz de Caminha, ele está também nas navegações de Vasco da Gama, que chega em 1498 nas Índias, né? E ele descrevia como são os povos. É muito interessante também a descrição que ele fala dos povos
dos povos indianos, né, hindus, né, então ele já tinha essa política, ele era um escrivão oficial da corte de Dom Manuel, né? Então ele já tem essa atitude. O próprio Vasco da Gama também estava nessa navegação junto com Pero Álvares Cabral, ele não liderava, né? Importante também ressaltar dessa estrutura aí, um pouco antes, os tratados de Madrid, de 1492, e o Tratado de Tordesilhas, de 1498. Então, os portugueses, com certeza, né, o Tratado de Madrid, ele pede para mudar um pouco a linha lá, as 370 léguas a oeste do Cabo Verde, ele pede para mudar um pouco, porque eles já sabiam que tinham terras aqui, né, eles já tinham essa noção de que tinham terras aqui, mas como a rivalidade com o reino espanhol era muito grande, eles não poderiam dizer que eles já estavam caminhando sobre possíveis terras espanholas antes de 1500. Então, 1500 é uma data segura para não tomar nenhum... no direito internacional, a gente fala que é algum processo papal, né? Desenvolver um processo papal, uma vez que o Papa que administrava essa circunstância. E o Pero Vaz de Caminha, que é um texto, acho um texto belíssimo, né? Rico também, descrevendo a fauna e a flora brasileira, e principalmente os índios, mas ele dá um caráter meio antropológico, eu sinto uma coisa meio antropológica, né, no texto dele, uma coisa assim, quase que vendo animais, e comparando o índio a animais, de uma fauna, pertencente a uma fauna. Mas é um texto, um documento histórico extraordinário, né, que, quando teve a comemoração de 1500, eu cheguei a fazer estágio no Arquivo do Estado de São Paulo, na época, de organizar documentos históricos para montar essa história do Brasil, comemorando os 500 anos do Brasil. Que só o fato de falar que o Brasil estava fazendo 500 anos já está errado, né? Então, você já tem um revisionismo histórico. Aí eu lembro que a gente debatia entre os historiadores lá que já estava completamente errada essa análise. Mas como era um patrocínio da Petrobras, da Caixa, da Rede Globo na época, essa história de que o Brasil nasceu em 1500 e teria 500 anos no ano 2000, acabou pegando, né? Mas não é bem o tom da verdade. Você já tinha outras construções aqui, você já tinha relações comerciais anteriores a 1500. Né? Até o João Ramalho já estava por aqui, né? O grande patrão da cidade de Santo André, dominando... O caçador de... E também interessante, né, quando a gente pensa nessas características do Brasil colônia, a questão da exploração que acontecia, né? Então, no primeiro momento, numa forma até que amistosa, talvez um pouco mais amistosa com os povos originários, a extração do pau-brasil, né? Portugal fez muita grana com a extração do pau-brasil, e depois vem aquele famoso ciclo, né, que conhecidíssimo para quem estuda história de América Latina, que é o sistema lá das plantations, né? As grandes plantações de monocultura sustentada pelo trabalho dos humanos escravizados, num primeiro momento, sim, os povos originários, mas depois, sobretudo a partir de 1538, a exploração dos humanos que eram trazidos de maneira forçada, violenta, agressiva das várias Áfricas para cá e eram, então, colocados numa situação de objetos, né? Podemos dizer assim, eram negados na sua existência. E o Brasil, então, ele é construído com base no suor e no sangue desses trabalhadores, dessas trabalhadoras. Eu não sei se você concorda comigo, Vinícius, nessa análise, mas o Brasil, então, a riqueza, o dinheiro, o poder do Brasil, ele é construído, mas a base dele é o sangue de tantas escravas, de tantos escravos que aqui derramaram a vida. O que você pensa um pouco disso? Não, sua colocação é perfeita, é isso. O importante é ressaltar que a escravidão indígena, ela continuou também durante todo o processo. Isso daí até pegadinha em algumas questões do Enem, eu estava trabalhando no ano passado com o pessoal do terceiro ano, porque a sensação que dá é que a escravidão indígena, ela é finalizada quando chega o negro. Isso, sazonal. E ela continua.
né? Até mesmo porque depois você tem a mestiçagem entre negro e índio, e aí você já não consegue perceber quem é quem, né? Dentro dessa estrutura mercantil, né? Porque esse processo é filho do mercantilismo. Esse processo colonial é filho, acho que é filho de dois pontos que eu acho que é relevante falar, né? Há um pensamento cruzadista e há o pensamento mercantilista, né? Quando você começa esse processo colonial aqui na América. E é bem isso que você falou, você tem um início de troca de relação, de um relacionamento semi-amistoso, né, com os indígenas, né, você tinha a questão do escambo, de usar o trabalho indígena, principalmente para cortar o pau-brasil e levar para as naus, para isso ser levado lá para a Europa. Esse pau-brasil que era usado não para fazer móveis, né, mas principalmente ele era moído, igual, parecido com cana, e aí tirava essa coloração vermelha, por isso que chama pau-brasil, brasa, né, e é bem irônico isso, né, brasa é a cor vermelha, que é a cor das principais cortes europeias, principalmente da dinastia de Avis, de Portugal, que usava muito o vermelho, inclusive a própria bandeira de Portugal tem a cor vermelha, e é um vermelho rubro, né, um vermelho escuro, usado proveniente do pau-brasil, e aí essa estrutura e depois você tem a escravidão desses indígenas no Brasil, que mantém essa escravidão ainda, né, não como foi a escravidão negra, mas ela se mantém ainda. E aí tem os debates do Padre Vieira, os debates que você tão conhece bem, né, que é mais até da sua área de formação, do Padre Manuel da Nóbrega, do José de Anchieta, de como esses índios nativos seriam tratados, né? E é importante, Gerry, falar, não me alongando muito, que esses índios, dentro dessa concepção, havia uma concepção econômica, de povoar o território. Era muito difícil você povoar um território escravizando a população. Era importante que você tinha aí uma vivência semi-urbana, né, uma vivência agropastoril aqui, e aí se você escraviza esse indígena de uma forma tão violenta como foi os negros, esse povoamento não ocorre, né, não ocorre. Então, dentro desse ponto de partida, ressalvo que a escravidão indígena continuou. Na América Espanhola, você tem a mita e a encomienda, né? A mita era essa relação do escambo, de troca, você tem um pagamento desses indígenas, né? E a encomienda já é o trabalho forçado do indígena mesmo, certo? E você me fez lembrar do Bartolomeu de Las Casas, né? Que vai ser um grande defensor da negação da escravidão dos povos originários, vai fazer um debate filosófico lá em Valladolid com Sepúlveda, que defendia a escravidão dos povos originários, e, inclusive, dentro da filosofia latino-americana, uma das teses que a filosofia latino-americana traz é que esse debate, Las Casas e Sepúlveda, antecipa muitas discussões que a gente faz até hoje, né? O que é humano, quem é o outro, né? E o Las Casas constrói uma narrativa muito interessante, né? Sobre isso, mas aí seria para outra conversa, né? Para outro bate-papo, que vai rolar, né? Eu acho, né? Espero que role outros. Então, com certeza. E aí, nessa conjuntura, Portugal, então, começa a ficar um pouco com a orelha em pé por conta da França, né? Eu acho que a França é fundamental na história do Brasil. Muita coisa que acontece no Brasil é por conta da França. E a França tem interesse na terra, né? E vê que Portugal, no primeiro momento, não está tão interessado na terra. A França começa a fazer pressões, porque ela não participa do Tratado de Tordesilhas, né? Nem é consultada e se vê ali numa condição que ela também quer essas terras. E começa aquele movimento da França de tentar conquistar o território, né? A colônia portuguesa, e aí Portugal, percebendo isso, vem com esse processo também de povoamento com as capitanias hereditárias, né? Que vão surgir aí como uma forma de tentar organizar a estrutura política do Brasil, separando o Brasil, né, na horizontal aí, em várias fatias, passando essas terras, portanto, para aqueles que teriam direito do uso da terra,
da propriedade da terra, da exploração da terra para os filhos desses, desde que mandasse lá o valor devido à coroa portuguesa. E Portugal, nesse sentido, né, Vinícius, na minha leitura, ele faz um processo de terceirização da administração estatal, né? Porque como ele não tinha estado suficiente para cuidar das terras, então ele pega a galera que está quebrada lá em Portugal, as elites devedoras de Portugal, muitas vezes, e destina para cá, para cuidar dessas terras. E um outro fator interessante das capitanias é que as capitanias não podiam ter um diálogo oficial entre elas, né? Porque Portugal sabe que se começa também esse diálogo e o fortalecimento das capitanias, ele poderia perder mão de tudo isso aí. Então, aí as capitanias que vão surgir com força a partir das expedições de Martim Afonso, né, de Souza, de 1530 até a instituição das capitanias mais fortes, né? A gente tem lá a capitania de Fernando de Noronha, mas não vai se desenvolver tanto como a de São Vicente e a de Pernambuco, né? Pernambuco, que vai se tornar uma potência, Bahia. Eu queria ouvir também o que você pensa aí dessas capitanias, como muitos falam, né? As capetanias hereditárias, né? Bem lembrado, né? É interessante você falar a presença francesa dentro desse processo aí, porque quando a França invade, né, principalmente ali no governo do Duarte da Costa, né, a França chega lá em 1535, na região do Rio de Janeiro, e quando a França invade essa região, porque a França já realizava comércio com esses indígenas, né, principalmente com os tamoios. Né? Então, a França já realizava comércio com esses indígenas de extração de pau-brasil, drogas do sertão, tá? E aí, esses franceses que vêm aqui, apoiado por corsários franceses, lembrando que a palavra corsários são piratas a serviço de alguma coroa. Quando sai o Tratado de Tordesilhas, porque o Tratado de Tordesilhas é assinado pelo Papa, né? O Papa faz a assinatura principal do tratado. O rei da França, ele faz uma piada na época, né? Se eu não me engano, Luís XII, ele faz uma piada na época, dizendo o seguinte, que aonde está a certidão de Adão, né? Dizendo que o mundo, que o Tratado de Tordesilhas, na verdade, é a divisão do mundo para Portugal e para a Espanha. Os dois reinos cristãos. Isso. E esses franceses, quando vêm para o Brasil, eles dominam o Rio de Janeiro, ficam um bom tempo aqui no Rio de Janeiro, né? Ele vai ser expulso só por Mendes Sá, por volta lá de 1558, 1559, então eles ficam aí um bom tempo aí no Rio de Janeiro, e é interessante ressaltar também que Portugal, a princípio, não liga tanto, né? Ele não tem um empenho de tirar esses portugueses, esses franceses, corrigindo. Quando que eles vão ter um empenho maior? Quando essa dominação francesa no Rio de Janeiro vira uma dominação protestante, certo? Porque a grande parte desses dominadores franceses eram os huguenotes, calvinistas, protestantes, né, da França, e também do famoso episódio da noite de São Bartolomeu, em que mataram mais de 1.000, os católicos mataram mais de 1.000 protestantes lá na França. Então, esse grupo que está aqui, e aí Portugal, em nome do catolicismo, age com mais força. Uma outra coisa relevante também que eu acho sobre as capitanias, né, acho não, né, que é o processo histórico, são as sesmarias dentro das capitanias, que alguns historiadores brasileiros, tem um debate muito grande na universidade até hoje, que se de fato foi um processo de feudalismo dentro da história brasileira, que o capitão donatário, o dono da terra, a maioria nem veio para o Brasil, né, isso aí é fato, mas quem ele enviou, principalmente no governo de Tomé de Souza, que vai lá de 1549 até meados de 1553, ele começou a separar os territórios e distribuir para pessoas de confiança, inclusive alguns índios que apoiavam a capitania, principalmente Pernambuco e São Vicente, certo? Então, seria um processo aí de uma espécie, né,
como historiador, seria leviano da minha parte falar que isso foi um processo de feudalização da história do Brasil. Não foi isso, mas ele tinha uma relação, essas pessoas assinavam um acordo de uso da terra durante 5 anos, mais renováveis por 5 anos, mas para quê? Para proteger o território, principalmente de franceses e holandeses dentro desse período. Então, essa questão aí da relação com o sistema feudal é muito comum mesmo, né? Até no campo da sociologia, quando vai se fazer a analogia, e para os estudantes entenderem também um pouco o processo, né? Isso. Então, claro, é diferente. Didático, né? O rei, os vários reis, mas é um pouco parecido à lógica a terra não é sua. Você produz para alguém que vai levar a maior parte, né? Acho que nesse ponto, sim, dá para fazer esse encontro. E essas 6 Marias aí, que são essas terras doadas, né, digamos assim, pela coroa, depois vai dar um problema danado, né, quando a gente chega lá no segundo reinado e vai falar da lei de terras de 1850, né? Porque aí essas 6 Marias começam a ser oficializadas, começa toda a prática da né? terra. Quer dizer, mas isso a gente vai falar depois, né? Se o pessoal quiser saber disso, vem com a gente que vocês vão entender. Mas parece que as capitanias começam a ter muitos problemas, né, Vini? Não começa a dar muito certo, tirando Pernambuco e São Vicente, aí vem o sistema, a nova forma de gestão de Portugal sobre a sua colônia, que a gente chama aí de governo geral, né, de 1548. Que é também um período interessante de estrutura política, porque eu já li, né, algumas narrativas de alguns historiadores que apresentam esse período como uma forma de estruturar a sociedade, né, colonial. De uma certa maneira, você vai dar aí ferramentais de uma organização, lógico, não plena, mas parcialmente já jurídica, né, porque começa a se organizar a questão jurídica das representações, né, dentro daquilo que vai ser depois as províncias, depois de toda essa passagem histórica. E aí, claro, com Tomé de Souza, como você já falou, depois Duarte da Costa, Mendes Sá, e esse processo, eu entendo, né, que esse processo, embora alguns acham que Portugal não sabia o que estava fazendo, eu acho que Portugal teve estratégias, sim, econômicas, políticas de administração bem inteligentes, né? Eu não sei a leitura que você faz disso, né? Será que eles eram tão bobos assim ou eles souberam aproveitar desse processo? Não, ressaltando, né, as capitanias de Pernambuco e São Vicente, ela tem muito sucesso graças à plantação de cana-de-açúcar, né? E aí a cana-de-açúcar entra dentro dessa economia colonial como um segundo produto, junto com o pau-brasil. Terceiro produto, na verdade, né? Porque você tinha já a extração das drogas do sertão, né? Então, isso. Então, é importante falar já da produção da cana-de-açúcar, nesse processo, a partir já de 1530. Portugal, isso é sensacional falar, porque Portugal e Espanha se especializaram de modo espetacular ao mercantilismo. Foram os 2 países que estruturaram o mercantilismo no mundo. E por causa disso, eles formaram uma indústria de extração de ouro, prata, pedras preciosas, de extração de pau-brasil, de extração mineral, né? E além desse metalismo, dentro dessa estrutura, eles conseguiram construir o protecionismo dentro dos seus países, e aí eles criaram um esquema de uma máxima extração, só que não dão o passo seguinte, né? Quem vai dar depois o passo seguinte, que isso daí também é uma outra história, é a Inglaterra com o industrialismo aí, fazendo migrar esse ouro e prata e pedras preciosas para a Inglaterra. Mas eles fizeram pra você ter uma ideia, o Brasil é maior que quase que toda a Europa. Então, uma área gigantesca para administrar. A Espanha, por exemplo, você tem colônias do sul do Chile até o norte dos Estados Unidos. Foi o maior império já da humanidade, é o Império Espanhol, né, de dominação territorial, né? Aí a gente pode entrar num debate aí de impérios de dominação militar, dominação territorial e dominação econômica, né? Mas de dominação territorial é o Império Espanhol. E então eu acho eles extremamente competentes dentro no que estavam propondo. Espanha ainda até mais que Portugal, né?
o texto do Sérgio Buarque de Holanda, o Raízes do Brasil, ele faz um comparativo bem interessante das duas colonizações, e ele coloca a Espanha filha do Renascimento no seu processo colonial e Portugal filha das Cruzadas no seu processo colonial. E isso influencia depois a própria história do Brasil nesse sentido, né? Aquela ideia, metáfora, né? A Espanha que vem trazer ladrilhos, né, para construir cidades. Perfeito. E Portugal que vem para explorar a terra mesmo e fazer a prática do extrativismo, né? Não tão preocupado com a formação das cidades, enfim. Por isso a gente percebe as grandes cidades aí que a gente tem, México, Chile, grandes construções, fruto desse processo, né? Realmente, Sérgio Buarque é sempre importante ser lembrado, ainda que para discordar dele em alguns pontos, né? Com certeza. Não é uma obra, é uma obra esgotada, assim, você tem muitos pontos até de estrutura preconceituosa, do jeito que ele lidar com os índios, com os negros aí, né? Mas, enfim. É referência, daí também né? seria uma outra, a referência é ele. Que coisa, hein? Será que o pessoal está acompanhando a gente ainda ou já cansaram? Eu acho que ainda estão acompanhando. O que você acha, Vini? Eu acho que a conversa está muito proveitosa. Precisa da bênção dos padres, né? Porque aí vai chegar no Brasil um grupo fantástico, né? Que são os jesuítas.